Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tem dado o que falar: as ordens de prisão e soltura que vieram do Supremo Tribunal Federal, especificamente do ministro Alexandre de Moraes. A ideia aqui é entender de forma bem direta e baseada nos fatos os motivos por trás de cada uma dessas decisões que movimentaram o cenário nacional. Para organizar a conversa, a gente vai passar por alguns casos bem conhecidos: o do ex-presidente, do ex-ministro da Justiça e de um ex-deputado federal. Depois, vamos olhar para outros nomes importantes. E no final, a gente junta tudo para entender a lógica jurídica por trás dessas decisões. Então, vamos começar pelo caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. A situação jurídica dele teve, várias reviravoltas importantes, né, uma verdadeira dança das cadeiras entre prisão e liberdade vigiada. Essa linha do tempo mostra bem essa montanha-russa. Começa com uma domiciliar, aí vem a condenação, depois uma volta para a prisão mesmo no presídio e, por fim, uma nova concessão de prisão domiciliar. O ponto principal aqui é que cada mudança dessas foi uma resposta ao novo acontecimento no processo. Nada foi por acaso. E aqui a coisa fica bem clara. A volta para a prisão teve um motivo muito específico: o descumprimento das regras, que foi visto como um risco de fuga. Já a nova ida para a prisão domiciliar não teve nada a ver com o crime em si. Foi uma decisão, como diz o termo, humanitária, baseada em laudos médicos sobre o estado de saúde dele. Mas olha, essa saída da prisão não foi um liberou geral, não. Veio com condições bem definidas. Um prazo inicial de 3 meses e a tornozeleira eletrônica, que continua lá, firme e forte. Isso mostra que mesmo em casa, o processo continua e a vigilância também. Agora vamos para o nosso segundo caso, o de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e também secretário de Segurança aqui do Distrito Federal. Vamos ver qual foi a lógica aplicada para ele. Bom, a prisão inicial do Torres foi fundamentada na acusação de omissão. A justificativa do ministro, como a gente pode ver nessa citação, foi de que as falhas na segurança durante os atos de 8 de janeiro colocaram a ordem pública em risco, e por isso a prisão se tornou necessária. O ponto-chave aqui é o motivo da soltura. Preste atenção, não foi uma absolvição, foi uma decisão processual. Basicamente, o ministro entendeu que a prisão já tinha cumprido seu papel para a investigação avançar. Como essas etapas foram concluídas, manter ele preso não fazia mais sentido do ponto de vista do processo. E essa liberdade, como a gente vê, não é nem um pouco total. Ela veio com uma lista bem longa de restrições. Ou seja, mesmo solto, ele está sob uma supervisão bem rigorosa da justiça. A liberdade de ir e vir, e até de se comunicar, está bastante limitada. Nosso terceiro caso é talvez o mais cheio de idas e vindas, o do ex-deputado Roberto Jefferson. Ele já tem um histórico jurídico bem longo e, vamos dizer, conturbado. A trajetória dele é um verdadeiro zigue-zague judicial. Foi de prisão preventiva para domiciliar, depois voltou para o regime fechado, ficou internado sob custódia e, mais recentemente, ganhou uma nova prisão domiciliar humanitária. Cada passo desses foi uma reação a um fato novo e bem específico. Aqui o contraste é gritante. A volta para a cadeia foi por causa de violações seríssimas das regras que culminaram naquele episódio da reação armada contra a Polícia Federal. Por outro lado, a soltura mais recente, de novo, não entrou no mérito do crime, mas foi estritamente baseada em laudos médicos. E assim como nos outros casos, a liberdade dele é super controlada. As regras são bem rígidas, principalmente para evitar que ele repita os atos que o levaram de volta para a prisão, como o uso de redes sociais ou dar entrevistas. Mas a história não para nessas 3 figuras mais conhecidas. Uma única decisão acabou afetando todo um grupo de ex-assessores e militares, mostrando que as investigações têm um alcance bem maior. O que aconteceu aqui foi uma medida preventiva. A tentativa de fuga de um dos investigados acendeu um alerta geral. Então, para evitar que outros seguissem o mesmo caminho, o ministro decidiu colocar esse grupo em prisão domiciliar, garantindo que eles ficassem à disposição da justiça. E é só dar uma olhada na lista para ver a dimensão disso. Tem desde ex-assessor especial do governo até militares de várias patentes, todos já com penas bem altas definidas. É um grupo bem diverso, o que dá uma ideia da complexidade de toda essa investigação. Ok, a gente viu os casos, mas quais são as ferramentas da lei que permitem essas decisões? Para entender de verdade o que aconteceu, a gente precisa conhecer os conceitos por trás de tudo isso. Vamos a eles. Primeiro, a prisão preventiva. Pensa nela como a medida mais forte que a justiça pode tomar antes de uma condenação definitiva.
O objetivo não é punir antes da hora, mas sim garantir que o processo possa acontecer sem problemas, como a destruição de provas ou a fuga de um réu. Depois, tem a prisão domiciliar humanitária. Essa é bem específica. Ela acontece quando manter uma pessoa na cadeia representa um risco sério para a saúde ou até para a vida dela. A gente viu isso acontecer nos casos do ex-presidente e do ex-deputado, sempre com base em provas médicas. E, por fim, as medidas cautelares. Elas são, digamos assim, um meio-termo. São usadas quando a prisão não é mais estritamente necessária, mas a liberdade total ainda representa algum risco para o processo. Foi exatamente o que aconteceu no caso do Anderson Torres, né? As restrições entraram no lugar da prisão. No fim das contas, essa variedade de decisões mostra o tamanho do desafio que o judiciário tem nas mãos. Encontrar o equilíbrio entre a necessidade de uma investigação, a garantia da ordem pública e, do outro lado, os direitos e as circunstâncias de cada pessoa. Isso tudo nos leva a pensar sobre como essas ferramentas da lei são usadas em casos tão complexos e com tanto impacto para o país.